Olá, meu querido, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero nesse momento, querido, orar com você. Estamos iniciando mais um culto, quarta na palavra, e creio que o Espírito Santo vai falar de uma maneira tão poderosa no seu coração nesta noite. Quero te convidar a fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, pedir que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te bendizemos nesta noite, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos ser direcionados pela Tua Palavra, sermos guiados por ela. Te pedimos, ó Deus, que sobre as nossas vidas venha o Teu poder, a Tua graça, a Tua intervenção, que o Teu Espírito Santo traga todo o conhecimento, toda a direção, Senhor, às nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Pai, nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Nós te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. E existe algo tão lindo aqui que o apóstolo Paulo deixou para esta igreja. Palavras deste homem tão usado por Deus. Este homem que foi chamado por Deus para transformar a geração pelo qual ele viveu naquele momento, mas para transformar outras gerações também. E nós estamos aí vivendo esses dias pelo qual a palavra de Deus tem nos ensinado tanto. Eu quero ir com você aqui no capítulo 2 de Filipenses, versos 1 aí em diante. Eu quero que você leia comigo aí, onde você está. Diz o texto: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É tão bom quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e vemos o apóstolo Paulo aqui trazendo esse ensino a respeito da caminhada cristã. E quando vamos um pouco na história, saber o contexto, saber a situação pelo qual o apóstolo Paulo ele escreveu esta epístola e o que ele traz para a igreja vivenciar naqueles momentos, na caminhada deles como povo de Deus. Nós vemos Paulo aqui, querido, se você ler toda a epístola de Filipenses, toda essa carta de Paulo à igreja de Filipenses, nós vamos ver em todo momento ele falando para a igreja se regozijar, se alegrar. Em momento algum nós vemos o apóstolo Paulo lamentando da situação, reclamando, né, mas sempre trazendo esse desejo no coração dele e fazendo com que a igreja também viva a cada dia a alegria do Senhor. E se você ler todas as epístolas, em cada capítulo você vai ver Paulo falando: alegrai-vos do Senhor. E quando olhamos, como eu disse, o contexto pelo qual Paulo escreveu essa carta, Paulo estava encarcerado, Paulo estava preso, mas ele foi, o coração de Paulo não estava nas coisas, o coração de Paulo estava no Senhor. Ele sabia o chamado de Deus na vida dele, ele sabia quem era o guardador, quem era o protetor da vida dele. Em nenhum momento nós vemos Paulo vivenciando essa felicidade, essa alegria, né, mas sempre anunciando isso no coração das pessoas. E sabemos que estamos vivendo dias tão difíceis neste mundo, nesta terra. E se existe algo que precisamos nos apegar a cada dia é na palavra de Deus para os nossos corações. Vivenciar tudo que a palavra tem nos levado a viver a cada dia. Se você for comigo aqui no capítulo 1 de Filipenses, no verso 12 aí, e no verso 14, até 12, 13 e 14, o texto diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor nas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Quando olhamos a nossa vida e olhamos tantos exemplos, a nossa caminhada ela tem que se basear naquelas pessoas que são exemplos para nós. As pessoas que rompem, as informações, aquilo que as pessoas estão vivendo, aquilo que é de bom para as nossas vidas. Mas muitas pessoas estão colocando o seu coração, colocando o seu olhar nas coisas ruins, nas desgraças, nos infortúnios. Mas o apóstolo Paulo ele traz aqui este ensino. E ele fala que ele, neste momento dele de encarceramento, ele pregou o evangelho. Ele anunciou a palavra de Deus, ele anunciou Jesus. O texto diz aqui para toda aquela guarda pretoriana. E ele diz aqui que no verso 14, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor nas minhas algemas, porque quando olhavam para Paulo encarcerado, Paulo preso, e em todo momento Paulo anunciando Cristo, e olhamos para a face de Paulo, não vemos Paulo murmurando, não vemos Paulo triste, chorando, não, mas Paulo sempre alegre, sempre trazendo essa motivação para os nossos corações. Então precisamos anunciar isso na nossa vida também. Eu falo com você, meu querido, porque quantas pessoas colocam um padrão de vida, eles precisam viver diante de um padrão. Se não viver aquilo, a vida deles é um arraso, é uma desgraça, não é nada bom. Mas quando olhamos o contexto de tantas pessoas, um contexto tão diferente do nosso, tão mais luta que as pessoas passam, mas estão rompendo, estão vencendo, né? São um exemplo para as nossas vidas. Que isso seja, meus irmãos, o nosso norte, a nossa direção. E nós vemos Paulo aqui falando isso para esta igreja, trazendo esse ensino. No capítulo 2, aí, onde nós lemos, Paulo ele fala: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, e se há entranháveis afetos de misericórdia. Aqui Paulo ele expressa tudo. Olha, se existe tudo isso no coração de vocês, se vocês carregam toda essa bondade de Cristo no coração de vocês, façam algo, completem a minha alegria, porque eu estou aqui encarcerado, estou aqui pregando o evangelho, estou anunciando a palavra de Deus para os que estão à minha volta, mas o desejo do meu coração é que vocês façam isso também, mas completem a minha alegria. E Paulo começa a dizer aqui, primeiro, ele fala se há, o verso 2 aqui, se existe todo esse cuidado, né? Aqui ele fala de exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranháveis afetos de misericórdia, esse comprometimento uns com os outros. Se existe isso verdadeiramente, a completai a minha alegria, o verso 2 aí diz, de modo que penseis a mesma coisa. Aqui quando Paulo fala que vocês pensem a mesma coisa, né? Que vocês possam observar a cada dia e cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. Se vocês fizerem isso, eu já estou satisfeito. Isso era o que Paulo estava dizendo para esta igreja. Mas ele fala que completai a minha alegria. A alegria de Paulo, meus irmãos, era em ver a igreja crescendo, a igreja rompendo, a igreja progredindo, a igreja vivendo a unidade do corpo de Cristo, a igreja vivendo sempre junta, uns com os outros, um se importando com o outro. Aqui, voltando comigo aqui no capítulo 1, no verso 9 até o verso 11, acompanhe comigo aí, o texto diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E o verso 11 aí diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui para esta igreja: completem a minha alegria. Aqui no verso 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aqui Paulo ele começa a trazer, a permear a vida digna do Evangelho de Cristo, aquele que vive dignamente o Evangelho de Cristo. E Paulo começa a apontar algumas características aqui como um padrão na vida de um homem, na vida de uma mulher cristã, na vida de uma pessoa que vive o Evangelho de Cristo. E ele fala aqui:
Completai a minha alegria, eu ia falar, completai a minha alegria de modo que, o verso 2, fala, penseis a mesma coisa. Meus irmãos, uma casa dividida, ela não subsiste. Aí quando falamos do contexto nosso como igreja, como filhos de Deus, se existe divisão no nosso meio, as coisas elas não acontecem. Existe um bloqueio por causa da divisão, e a divisão ela impede o crescimento. Dentro de qualquer grupo, não falo somente dentro de um grupo cristão, dentro de uma igreja, o contexto como igreja não, mas uma divisão no local de trabalho, ele impede o crescimento, uma divisão dentro das nossas casas, do nosso lar, no seio familiar, ele impede o crescimento, ele impede o avanço, impede com que as coisas elas aconteçam da maneira como elas devem acontecer. Situações pré-definidas e pensamentos diferentes, eles não casam. Se eu penso diferente do outro, ainda que ninguém é igual a ninguém, nós somos trabalhados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus, a cada dia sendo transformados. Mas quando se trata de um alvo, se trata de uma missão, se eu tenho um foco, e o foco ele é no conjunto, no coletivo, todos têm que pensar a mesma coisa, assim como o apóstolo Paulo ele diz aqui. Completem minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, de modo que o pensamento, o desejo do coração de vocês seja um só. Eu creio que como igreja, meu querido, como cidadão, você quer o bem comum para todos, você quer ver o crescimento, você quer ver o avanço do reino de Deus, você quer ver as pessoas dentro da sua casa, elas se desenvolvendo de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. É preciso haver concordância, é o que o Paulo está dizendo aqui. Pensem a mesma coisa. Quando se fala desse mesmo pensamento, é concordância. Ainda que eu possa até não concordar, mas vamos fazer. Vamos dizer aqui, como exemplo, a vida conjugal, marido e mulher. Nem sempre a esposa ela concorda com o marido em alguma decisão, nem sempre o marido também ele é a favor de um pensamento, mas na hora de agir, na hora de consumar um ato, um fato, tem que haver um comum acordo. E é isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja, que todos pensem a mesma coisa. Mas o nosso pensamento, querido, ele deve ser sempre de manifestar, sempre de fazer o bem uns para os outros. Que é isso que Jesus nos ensinou. A não agir com maldade, a não, o ditado popular, a não querer puxar o tapete do outro. Querer o mal para o outro, a derrota do outro. O nosso desejo tem que ser sempre de vitória, tem que ser sempre de promover alegria no coração do outro também. E assim as coisas, o reino de Deus ele vai sendo propagado na vida das pessoas também. Nós somos, irmãos, como filhos de Deus, nós somos chamados para multiplicar, somos agentes de multiplicação, não de divisão. Então precisamos estar sempre unidos, sempre juntos, sempre tendo, como Paulo diz aqui, que penseis a mesma coisa, que tenham o mesmo pensamento, mas que não se divaguem em pensamentos diferentes. Quando olhamos, irmãos, a palavra de Deus, nós podemos ver dois exemplos aqui. Vemos o momento lá da criação, quando houve, quando Eva, a serpente, falou para ela que o Senhor ele mandou. E ela explicou para ele, o Senhor falou para não comer da árvore que está no fruto, do fruto que está na árvore no meio do jardim. E Satanás ali, através da serpente, fala, você pode comer, você pode se alimentar. E aquela mulher foi ali e houve uma discordância, houve uma desobediência àquilo que Deus ele colocou, não somente para a mulher, mas para o casal, ali também para Adão. Mas o fato de ela ter consumido o fruto, isso houve divisão. Possivelmente, se ela tivesse, antes de ter comido o fruto, conversado com o marido dela,
com Adão, ele diria, não, o Senhor falou para não comermos, e nós não vamos comer. Então as coisas seriam diferentes na vida deles. Um outro exemplo que eu quero trazer no seu coração, aqueles 12 espias, que foram enviados ali para a terra prometida, e sabemos, a palavra diz que não era algo que eles tomariam posse com tanta facilidade, eles precisariam lutar para conquistar aquela terra. E quando voltam ali os 12, nós vemos que 10 deles, a palavra de Deus nos mostra, 10 deles trouxeram um relatório tão negativo. Nós não vamos conseguir, não vai dar certo, aquela terra realmente é uma terra muito boa, muito frutífera, mas ali tem gigantes, nós somos considerados, nós nos vimos como gafanhotos diante desses homens. Mas nós vemos ali Josué e Caleb se levantando. Aí diz, eia, subamos e possuamos a terra. Então, meus irmãos, é o que Paulo ele está dizendo aqui. É preciso haver esse mesmo pensamento, esse mesmo desejo. Se não pensarmos dessa maneira, as coisas elas são estagnadas na nossa vida. Há um cessar do crescimento em todas as áreas da nossa vida. Talvez você está na sua casa aí, tantos projetos, tantos sonhos no seu coração. Mas se não houver um acordo, talvez você está querendo fazer uma aquisição e se não houver acordo de ambas as partes, de um coletivo, as coisas elas não acontecem na nossa vida. Mas que você seja direcionado pelo Espírito Santo em tudo na sua vida, toda e qualquer situação, que haja como um acordo, que haja esse mesmo pensamento, essa mesma direção aí. Mas Paulo aqui também, ainda no verso 2, ele fala, tenhais o mesmo amor. Nós precisamos também pensar ter esse mesmo pensamento e ter este mesmo amor, aquilo que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipenses. E quando falamos, meus irmãos, de ter esse mesmo amor, é de ter a mesma entrega, a mesma intensidade, o desejo do outro tem que ser o meu desejo também para as coisas. Se o meu coração pulsa por vidas neste lugar, tem que ser o desejo também do outro. Não adianta eu pensar, eu querer fazer as coisas acontecerem. Deus ele fará, pela misericórdia dele, ele fará acontecer se uma parte for uma laranja podre no meio ali, porque a obra ela é do Senhor. Mas é tão bom quando há um coletivo, quando há esse entendimento, quando todos entendem, não vamos caminhar juntos, vamos romper juntos. O Senhor nos chamou para caminhar juntos, tendo esse mesmo pensamento, tendo este mesmo amor aqui, como Paulo diz aqui. Essa mesma entrega, sem egoísmo, sem pensar em si mesmo. Sem olhar somente para o próprio benefício, mas olhar para o benefício coletivo. Nós precisamos pensar e agir em benefício do outro. Foi isso que Jesus nos ensinou, a não sermos essas pessoas egocêntricas, sempre buscando o nosso proveito, sempre buscando satisfazer as nossas vontades, buscando sempre o nosso lugar de destaque, mas pensando no bem comum. Então, vamos caminhar, então vamos todos juntos. Somos corpo de Cristo, como eu tenho dito. Fomos chamados para caminhar juntos. Qual seria, meu querido, a sua atitude? Quando a palavra e quando Paulo ele fala aqui, tenhais o mesmo pensamento, tenhais também o mesmo amor. Será que você conseguiria manifestar este amor de Cristo na vida do outro, diante de um assassino, diante de um estuprador, diante de uma pessoa que fez tantos males, tantas coisas ruins, mas assim como Paulo ele traz esse ensino aqui para a igreja de Filipos, o Senhor Jesus traz para mim e para você também. Vivam em amor uns com os outros. Amém? Ainda aqui no verso 2, o Paulo ele fala, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, com o mesmo sentimento. É onde, meus irmãos, a alma, o nosso coração, onde é a fonte de todos os nossos sentimentos. É onde habita tudo. Onde tudo é conectado. É aquilo que nós vemos,
aquilo que nós falamos, isso tudo, né, vai para o nosso coração, isso vai para a nossa alma também. É a fonte de todas as coisas. E quando há essa união, meus irmãos, há também uma mutualidade, né, nos sentimentos e ações uns dos outros. É quando Paulo ele fala que tenhais o mesmo, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, e tenhais o mesmo sentimento. É o mesmo, aquilo que eu sinto tem que ser que o outro sente também. Se eu sinto dor pelo perdido, o outro tem que sentir dor pelo perdido também. Se eu estou na rua, eu encontro com um mendigo pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, esse sentimento ele tem que ser mútuo no coração do homem. Não vamos falar somente do povo cristão, não. Isso aí é uma obrigação nossa. Nós temos conhecimento da palavra de Deus, mas quando isso é propagado no meio onde nós vivemos, tudo se torna muito mais fácil, né? O fluir do Espírito Santo é muito mais intenso na vida das pessoas. Mas que possamos, em nome de Jesus, ter esse laço de alma com as pessoas. Aquilo que o outro pensa, eu vou pensar também. Aquilo que o outro deseja, eu vou desejar. Mas que todos os nossos pensamentos, nossos desejos estejam no coração do Senhor. Primeiramente e principalmente, esteja em Deus, colocados em Deus. Aí no capítulo 2, eu quero que você vá comigo, no verso 14 aí diz: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. É tão bom, né, quando nós pensamos no outro, quando nós pensamos no próximo. E Cristo, ele nos ensina, irmãos, a sofrer a dor do outro. Jesus, ele nos ensina a sentir a dor, a fraqueza do outro, porque isso mostra a nossa humanidade, mostra que nós não somos super-homens ou super-mulheres, super-crentes. É que nós dependemos, nós carecemos do Senhor em tudo e em todas as coisas também. E o Senhor nos chama para sofrer uns com os outros, para passar os momentos de dificuldade, mas Ele também nos convida, né? E diante de todas as adversidades que nós passamos, nós sabemos que lá na frente, meus irmãos, nós vamos gozar de plena alegria, nós vamos festejar, né? Não a nossa vitória, mas a vitória de Cristo nas nossas vidas, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Estamos vivendo, eu vou repetir aqui, uma situação tão complicada, tão difícil, nos últimos tempos aí, nos últimos meses, e precisamos uns dos outros, precisamos nos comprometer em ser um agente abençoador, em propagar a paz no coração das pessoas, em semear o amor na vida dos outros. Tantas pessoas estão desesperadas, sem rumo, sem direção, e Deus escolheu a mim, escolheu você, para sermos esse instrumento dele, usados por Ele, para trazer cura e libertação na vida de tantas outras pessoas. Pessoas que não encontram mais forças para caminhar, que estão fracas, muitos até sem desejo, sem o anseio de viver, de continuar a vida, estão lamentando, tudo acabou. Meu querido, eu quero te dizer, não acabou. Tudo que o Senhor, Ele permite, ou que Ele tem permitido que nos aconteça, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Possivelmente você esteja pensando, e até diante do que eu estou trazendo no seu coração nesta noite, a respeito do nosso comportamento como filhos de Deus. Paulo passando por todas as dificuldades, encarcerado, preso, mas havia gozo, havia alegria no coração de Paulo. E devemos trazer esses exemplos para a nossa caminhada também, diante de tudo que estamos passando. Talvez você é essa pessoa que está aí, tão triste, tão abatida, tão abalada com as notícias ruins. Querido, desintoxique em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus na sua casa, aproveite os momentos seu de vagos, principalmente, para você buscar ainda mais a presença de Deus na sua vida, para você buscar ainda mais se encher do Espírito Santo, para que as coisas externas, para que as situações que estão acontecendo no exterior, isso não afete a sua alma, isso não afete o seu espírito. Amém? Que possamos ter, como o apóstolo Paulo diz aqui, que sejamos unidos de alma e que tenhamos também este mesmo sentimento uns para com os outros.
sendo moldados, sendo transformados e trabalhados pelo Espírito Santo. Não por homens, não por nós mesmos, mas pela palavra do Senhor. Aqui no verso 2, no capítulo 2 aí, no verso 3, Paulo ele diz aqui: nada façais por partidarismo. Não seja um partidário, não crie um partido. Assim, eu penso desse jeito, tem que ser desse jeito. Querido, nós precisamos ser flexíveis no que diz respeito às pessoas à nossa volta também. E é tão interessante, porque a palavra de Deus ela sempre tem esses paradoxos na nossa vida, né? Ela nos mostra uma coisa, aí você começa a caminhar, eu estou indo na direção certa, mas Deus te aponta uma outra direção, mas espera aí, isso está indo contra aquilo que Deus ensinou? Não, meu querido, não está indo contra não. É Deus nos ajustando, é Deus nos aperfeiçoando na palavra dele. É Deus nos levando à compreensão do chamado, da vontade dele para as nossas vidas. Mas o texto diz aqui: nada façais por partidarismo. Aí eu te convido aí comigo lá no capítulo 3, no verso 7 aí, e no verso 8, o texto diz aí: mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Ainda aí, o verso 9 diz: e se achando nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, o partidarista, ele não pensa no coletivo, ele pensa somente nele, ele é egocêntrico, ele pensa em se favorecer a todo momento na sua vida, na sua caminhada. E Paulo ele diz aqui no verso 7, aquilo que para mim era lucro, eu considero como perda por causa de Cristo. Toda a trajetória de Paulo, toda a caminhada de Paulo antes de conhecer a Cristo, Paulo foi um perseguidor da igreja, mas Paulo não era um homem inculto, sem cultura não, tinha muita cultura, era um homem inteligente. E ele foi trabalhado aí por Deus, aquele encontro que ele teve com Cristo. E Jesus, porque Paulo, por que você me persegue? E Paulo fica ali 3 dias cegos. E o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo moldando o caráter desse homem. A partir desse momento, queridos, nós vemos o que Deus fez na vida deste homem, na vida deste apóstolo. E ele fala que ele é o menor de todos os apóstolos. E é tão interessante que Paulo ele nunca se coloca como um ser supremo, ele nunca se coloca acima. Muitos de nós temos esse hábito, né? Nos colocar acima do outro, de nos colocar como seres prediletos, mas o Paulo ele nos ensina tanto. E tudo que Paulo ele nos ensina, irmãos, ele tem Cristo como modelo na vida dele. Tudo que Paulo ele anuncia na palavra, para mim e para você, direcionado pelo Espírito Santo, mas ele tem como modelo principal e único na vida dele Jesus. Todos os ensinamentos, a palavra de Deus, ele procurou viver isso intensamente. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, meus irmãos, quando pensamos dessa maneira, quando agimos assim, tudo aquilo que eu tinha, eu considero perda por causa de Cristo. Irmãos, nós temos toda a riqueza do mundo. Quando pensamos, eu vivo para Cristo, eu vivo para o Evangelho de Cristo, eu escolho viver esse crescimento, esse avanço no reino de Deus. Eu escolho o soberano na minha vida, eu escolho o eterno no meu coração. Querido, a melhor escolha que nós fazemos na nossa vida. E é uma aventura tão linda, tão maravilhosa, quando nos aprofundamos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus. São tantos ensinamentos para as nossas vidas, são tantas coisas que o Senhor tem nos falado e tem nos dito através da palavra dele. E quando Paulo ele fala aqui, no verso 3 aqui do capítulo 2, nada façais por partidarismo. Ele traz um texto aqui, meus irmãos, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, porque aquela igreja, ela havia, naquele momento, criado alguns partidos, né? E muitos, aquele povo, era como se fosse polarizado.
as pessoas, né? Não um polo, um e outro polo. Não, eram vários partidos ali. Né? Uns falavam assim, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Céfalo, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo. Meus irmãos, isso traz só divisão, isso só traz contenda. Né? Isso não une. Né? O que nos une é a palavra de Deus, viva e eficaz. Aí eu vou voltar com vocês, né? Nesse texto, você não precisa ler, mas Paulo, quando ele fala, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Ele começa a falar aqui. É aquele que tem Cristo no coração, aquele que entende, aquele que foi exortado por Cristo e viveu a partir daí, né, direcionado pela direção de Cristo, tem feito a vontade do Pai, né, tem caminhado de acordo com o que Paulo ele traz aqui como ensino para as suas vidas. Claro que o contexto aqui ele está dizendo para uma igreja lá da antiguidade, lá de trás, mas a palavra de Deus ela é tão viva nos nossos dias também. Se olharmos o que Paulo está dizendo aqui, nós vivemos isso, queridos. Se não formos vigilantes, nós vamos ser partidários, nós não vamos agir nós não vamos pensar a mesma coisa com o outro, não, esse pensamento meu, e eu não abro mão e tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu estou fora. Meus irmãos, precisamos ser flexíveis, precisamos aprender a nos comportar diante de um grupo. E como igreja nós somos um grupo, somos um corpo, um precisando do outro, um ajudando o outro na caminhada também. Que sejamos aí agentes de transformação na vida das pessoas. Que venhamos a cada dia mais somar, multiplicar uns com os outros, não dividir. E a própria palavra partidarismo, ela já explica muito bem, quando se fala de partido, o que está dividido. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para estarmos unidos uns com os outros. E Paulo ele diz isso aqui nessa carta, a respeito da união. E trazendo para o nosso contexto uma coisa que traz tanta tristeza no nosso coração. Ontem eu, lendo um artigo, na verdade eu li só a manchete, e dizia assim, vamos falar de Brasil, se a população brasileira, principalmente a classe política, se pensassem em como erradicar, como combater o coronavírus, nós já teríamos saído dessa situação já há muito tempo. Mas existem tantas situações dentro disso tudo aí. O interesse, nós sabemos que ele não é só em acabar com ou erradicar essa pandemia aí, principalmente no nosso país, não. Mas que sejamos, queridos, em nome de Jesus, unidos de alma, como diz Paulo aqui, tendo sempre o mesmo pensamento, buscando a vontade de Deus, buscando cumprir os preceitos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Ainda aqui, no texto que nós lemos, nada façais aqui por partidarismo ou por vanglória. Nada façais por vanglória. Quando falamos, meus irmãos, de vangloriar-se, nós podemos olhar para o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Aí, aqui no verso 5 aí do capítulo 2, diz aí, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui Jesus ele não se vangloriou. Sendo ele Deus, ele se fez servo. Ele se fez ser humano, ele se fez homem como eu e você. Ele não se vangloriou, ele não se posicionou como um rei, mas como um servo. Vou fazer a vontade do meu Pai. Jesus ele não buscou glória para si. Ele não buscou aplauso das pessoas. Mas muitos de nós somos tão envolvidos pelos holofotes, pelas câmeras à nossa frente, pelos aplausos das pessoas, e isso massageia o nosso ego, isso nos faz crescer a nossa insignificância, na verdade. Mas o Senhor ele nos chama. E Paulo
ele diz isso muito bem aqui. Nada façais por partidarismo, nada façais também por vanglória. Não busque a glória para você, a glória ela é de Cristo. A glória ela é do nosso Senhor, ela não é nossa. Nada que fizermos, meu querido, nessa vida, nessa terra, não é para pôr aplauso das pessoas. E precisamos ser vigilantes. Sabe por quê? São tantas situações que nos acontecem. Tantos comportamentos que temos, as pessoas veem, não, mas que lindo que você fez, parabéns! E muitas vezes, irmãos, não estou falando que é ruim, que isso não é bom. É bom você receber elogio, né? Você tem que saber a sua posição nisso tudo aqui. Se o que eu fiz agora, se o que aconteceu, as pessoas gostaram, isso trouxe uma repercussão muito grande, tudo é para a glória de Deus, não para a minha glória. É para a glória de Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Em todo momento, queridos, nós podemos examinar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós não vemos nenhum homem, assim, homem direcionado por Deus. Sacerdotes, os profetas, aqueles que eram aprofundados no conhecimento de Deus, que tinham essa presença do Espírito Santo neles, em nenhum momento eles buscaram a glória para eles mesmos. Quando buscaram, eles foram abatidos. O próprio Deus os abateu. Então, meu querido, não busque glória para você. Não se vanglorie pelo que você tem feito, pelo que você está fazendo, mas direcione. Todas as palavras que vêm em seu favor, direcione para o Senhor. É Deus quem faz. Se a graça dele, se o favor dele sair de mim ou de você, irmãos, nós somos nada. Nós não conseguimos abrir a boca, não conseguimos fazer nada, falar nada. Exemplo disso, você que está aí nesse momento me vendo. Você passou um dia e o cuidado de Deus sendo sobre você todo momento. Daqui a pouco você vai deitar, você vai dormir e se for da vontade de Deus, e eu creio que é a vontade dele, de amanhã nós acordarmos. Tudo é para a glória dele. Nada pertence a mim ou a você. Deus pode acabar comigo, com você sim. Estalar de dedos. Extirpar a raça humana desta terra. Então precisamos dar glória para ele. Precisamos ler, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus e deixar com que ela espalhe na nossa vida, no nosso coração, e que possamos também espalhar essa mensagem das boas novas no coração das pessoas. Nessa mensagem de cura e de libertação. São tantas pessoas que precisam ouvir. Ouvir do amor de Cristo, ouvir do amor de Deus. E nós somos esses agentes aí, meus irmãos, nos dias de hoje. Amém? Nós precisamos considerar, como diz o apóstolo Paulo, cada um, os outros superiores a si mesmos. Aqui, como diz o texto aqui, ainda no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando eu considero o outro não é superior a mim, irmãos, aí isso é maravilhoso. Quando eu entendo, não, eu não sou nada diante do outro, e se todos nós pensarmos assim, se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso. Eu creio que esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. O verso 4 aí, terminando, diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. É como eu disse, irmãos, nada é nosso. Precisamos aprender a repartir tudo que nós temos uns com os outros. Talvez o outro tenha necessidade de alguma coisa que você tem com sobra na sua casa. Talvez é algo que você nem utiliza, não estou falando só de coisas materiais. Talvez seja algo que para você é tão insignificante, mas para o outro tem tanto valor. Talvez um abraço, talvez um pouco de atenção, talvez uma palavra, uma manifestação de amor, uma manifestação de carinho, que para você, para mim isso não tem qualquer utilidade ou valia, mas o outro, quando você dá um bom dia para ele, quando você fala que Deus te abençoe, essa pessoa ela ganhou o dia. Quando você fala assim, não, mas que roupa bonita que você está usando. Irmãos,
são comportamentos que nós temos na nossa vida que transformam a vida do outro. E isso é somente Deus quem faz em nós. Que você seja tocado nesta noite pela palavra do Senhor. Você seja nesta noite ministrado por Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que tudo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado seja uma realidade na nossa vida, seja uma realidade na nossa caminhada a cada dia. Uma igreja como esta aqui, precisando ouvir a mensagem de transformação, a mensagem de cura. O apóstolo Paulo ali preso, encarcerado. E ele sempre, em todos os capítulos aqui, ele falando de gozo, falando de alegria, a gratidão no coração dele. Quando eu me lembro dessa igreja, meu coração se regozija, meu coração se alegra, estando em algemas, irmãos. Isso é algo, pode-se dizer que surreal. Como que um homem vai estar passando por tantas dificuldades, tantas perseguições, tantos infortúnios? Eu não sei se você já visitou alguma vez algum presídio, alguma pessoa. Eu desconheço alguém que nos dias de hoje, né, ou na caminhada, eu estou feliz por estar aqui. Ninguém está feliz. Né? São tantas situações, são tantas dificuldades. E aí nós vemos Paulo ele trazendo isso para a igreja. Eu estou aqui encarcerado, mas eu amo Cristo. O que eu estou fazendo é para a glória, é para o crescimento do reino de Deus. Tudo aquilo que eu considerava lucro para mim, eu considero já como perda por causa de Cristo. Que possamos ser assim também, queridos. Possamos nos apegar à palavra de Deus a cada dia na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos aí. Meu irmão, não deixe de examinar as Escrituras nesses dias. Não deixe de orar. Não deixe de ter um momento, um culto doméstico da sua casa aí com a família. Aproveite essa quarentena, né, que já nem mais quarentena, já passou. Aproveite para você estar junto, estar próximo, né, das pessoas que estão aí à sua volta, sempre tendo todo um cuidado, mas manifeste o amor de Deus aí para quantas pessoas você puder, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Antes de orar, eu não posso deixar de lembrá-los, queridos, se você congrega aqui na nossa igreja e ainda você não trouxe sua oferta, o seu dízimo, talvez está guardado, procurando oportunidade para fazê-lo. Nós estamos aqui na igreja de plantão, tá bom? Sempre tem um irmão aqui à disposição de todos vocês. Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato com os pastores desta igreja também, pode entrar em contato comigo, tá bom? Qualquer dificuldade que você tiver. E quero dizer algo também mais no seu coração. Como estamos nesse período aí já passamos, né, por essa transição na igreja, eu não conheço muitos de vocês que estão me vendo aí nesse momento, mas eu quero poder conhecê-lo. Se você sentir a vontade até de vir aqui à igreja, claro que você vai vir de máscara, nós temos o álcool gel aqui para você também, temos água, sabão, eu quero poder conhecer você, ou também fazer uma visita na sua casa, tá bom? Com todo cuidado também, vou de máscara, vou bem limpinho também, tá bom? Tomando os devidos cuidados aí para não trazer nenhum risco à sua vida também, à sua saúde, tá bem? Tá bom? E também guardando a minha. Deus abençoe poderosamente sua vida esse dia, amém? Deus abençoe a sua noite ricamente, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem tanto para falar, para ministrar nas nossas vidas nesses dias, ó Deus, e que sejamos a cada dia, Senhor, ministrados, Senhor, na nossa intimidade, que a Tua palavra ela venha de encontro a cada um de nós, de forma, Senhor, a mudar o nosso caráter, Senhor, de forma a mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento acerca de tantas coisas, ó Deus,
Porque entendemos, Pai, que o nosso coração ele é enganoso, ó Deus. Nosso coração muitas vezes é levado para suprir a necessidade humana, a necessidade da nossa carne. Mas o que ansiamos, ó Deus, o que te pedimos, o que queremos, Pai, é fazer a tua vontade, fazer com que se cumpra, Deus, os teus planos nas nossas vidas a cada dia. Guarde cada um dos meus irmãos, Senhor, nas suas casas, os que estão no trabalho, ó Deus, nesta hora, Senhor, nos assistindo. Ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um de nós em nome de Jesus, trazendo sobre a vida de cada um essa proteção, Senhor, essa segurança. Não somente, Deus, essa segurança física, mas também, Deus, o espiritual. Que o Senhor possa encher os nossos corações de paz, de alegria, Senhor, de contentamento, ó Deus, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida, que nada foge, Deus, do teu olhar e da tua poderosa mão. Que a graça do Senhor nos guarde, ó Deus, e nos livre. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nesta noite. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E o nosso próximo encontro é aqui no próximo domingo, tá bom? Às 19 horas, nós temos um culto aí para celebrar. E Deus ele quer falar tanto ao seu coração, como eu creio que tem falado, que falou também nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus.